Boa noite. Sejam bem-vindos a mais uma live do Condoconta, o banco oficial dos condomínios brasileiros. Vão chegando. Oi, Cá. Bem-vinda. Vão dizendo de onde vocês vêm, onde vocês moram, se são síndicos, se são administradora. Obrigada, Cá. Vai me dando a dica aí. Hoje eu tô em casa, né? Tô sem assessoria. Boa noite, Guilherme. Nosso síndico, super clientão. Obrigada pela presença. Hoje mais um bate-papo incrível com uma pessoa cheia de experiência que vai falar para a gente aqui de um assunto extremamente importante na vida de um síndico, na vida de quem vive condomínio, porque impacta diretamente na valorização do imóvel. Pode esquecer burocracias, filas, pagamento de tarifa, manutenção de conta, TED. Aqui no Condoconta, tudo isso é zero. Nosso lema é transparência não tem preço nem tarifa. Me apresentando então, eu sou Simone Valmórbida, sou especialista condominial aqui no banco e hoje a gente vai conversar sobre um conjunto de atividades que tem que ser super essencial para um síndico que faça aí uma boa gestão. E nós vamos falar sobre como planejar as manutenções prediais em 2022. Saulo, obrigada, Saulo. Bem-vindos, pessoal. E hoje quem vai estar com a gente aqui é a Taula. A Taula, que é advogada, síndica profissional e palestrante. Não vou falar muito, vou deixar com que ela se apresente. Vamos ver se a Taula já está na área. Querida, pode chegar. Olá, tudo bem? Tudo bem? Me ouve bem? Te ouço bem. O meu áudio tá bom? Parece que tá meio baixo, tá bom? Não, para mim tá perfeito. Ótimo. Bem-vinda, querida. Obrigada pelo convite. Antes de mais nada, a gente sabe aí que vida de síndico, né? E de síndico de sucesso é uma correria. E tu, além de síndica, né, tens as tuas outras atividades. Então, para a gente é uma honra e principalmente poder contar hoje com o teu conhecimento, tá, Ula? Queria que tu ficasse bem à vontade, aqui é para ser um papo agradável. E se tu puder começar te apresentando, sinta-se em casa. Bom, primeiro quero agradecer, né, o convite. É sempre um prazer estar com vocês, né? Eu participei do congresso que vocês fizeram, apresentando toda essa novidade aqui para o mercado condominial, essa mudança de mindset, né, que eu acho que veio para trazer uma facilidade para os condomínios, né? É muito novo tudo que está acontecendo e eu acho que vocês muito rápido perceberam essa necessidade. Então, é um privilégio, né, tá sendo convidada para essa live aqui com vocês. E contem comigo sempre que possível e sempre que eu puder contribuir com o nosso mercado condominial, que eu sou apaixonada, tá? Bom, eu sou Taula Armentano, eu sou síndica profissional e advogada, tá? Agora estou fazendo algumas palestras, já tem algum tempo, tenho amado isso, é uma novidade, porque compartilhar conhecimento é tão gostoso, né? E é muito bacana poder estar também agora desenvolvendo essa outra atividade, né? Que eu gosto bastante também. Eu cuido de condomínios clube hoje, né? O meu menor, o meu pequenininho, que é gigante, e é um condomínio que eu amo cuidar, tem 672 unidades.
E aí tenho outros condomínios maiores e amo fazer essa gestão de grandes empreendimentos, empreendimentos que têm essa área agregada aí de clube tão importante hoje numa cidade como São Paulo, né, que é onde eu estou alocada, em que as pessoas buscam muita segurança. Então, é um tipo de condomínio muito procurado e muito valorizado aqui na nossa cidade. Bacana. Tu trabalhas com uma equipe, Taula, tu tens prepostos nos condomínios, como é que é o teu trabalho? Não, eu não trabalho com preposto, né, por opção. Já até tentei, mas não me encaixo nesse formato. Então, hoje eu tenho síndicos, né, que podem ser contratados pela empresa, mas são síndicos mesmo que quando vai ali na assembleia, a empresa é contratada, mas eles já sabem quem é o síndico que vai estar à frente do empreendimento, né? E trabalho com gerentes de operação, que fazem todo o braço de operação junto comigo nos condomínios, mas o atendimento ao conselho, a massa condominial, mais propriamente dita assim, eu costumo fazer porque eu gosto de estar nesse dia a dia do condomínio, sabe? Gosto de sentir o condomínio na veia. Eu acho que a gente precisa disso para poder fazer uma gestão bem humanizada e bem de perto. Então, eu não tenho esse modelo de preposto. Pode ser que daqui a um tempo a minha mentalidade, meu mindset mude para isso, mas hoje eu não vejo como o melhor cenário. Bacana, muito legal. Então, pessoal, hoje nós vamos falar aqui sobre planejamento de manutenções prediais, né? Como se planejar, agora aproveitando que a gente está no início do ano, como se planejar aí para essas manutenções no ano de 2022? É comprovado que fazer manutenções preventivas no condomínio diminui a necessidade de corretivas e, consequentemente, gera economia. Mas como avaliar essas necessidades, né, Taula? O que é mais urgente e como preparar um plano de ação condizente? E mais, quais os melhores métodos para cumprir esse calendário? Para te ajudar a preparar esse planejamento, assim, de forma tão prática, né? Hoje a gente recebe a Taula, que vem falar exatamente sobre isso, e eu tenho certeza que ela vai trazer muitos detalhes e dicas bem importantes. Peguem a caneta e anotem. Então, Taula, começando, o que você poderia, assim, apresentar para a gente que está nos acompanhando agora e falar um pouco mais sobre, especificamente, o perfil dos condomínios que você atende? Como eu disse, né? Eu hoje estou à frente, eu como gestora síndica à frente dos condomínios, eu atuo em condomínios residenciais clube, né? Então, eles não são só multitorres, mas eles têm toda essa área que é muito equiparada, né, a clubes mesmo. De fato, Então, né? de fato. Então, esse hoje é o perfil de condomínios que eu atendo. Estou buscando aqui ir um pouquinho mais também para a área corporativa, que eu gosto de aprender, gosto de novos desafios. E isso tem me encantado. Tenho estudado bastante sobre esse cenário também e tem me encantado. Mas eu à frente de condomínios, hoje, são os condomínios clube que atraem o meu coração e a minha gestão. Tem alguma particularidade quando a gente fala desses condomínios diferenciados, grandes, né? Queria que tu falasse assim, ó, como é que tu elabora esse calendário, se tem alguma estratégia, se tem alguma particularidade, se tu puder trazer, vai ser bem legal. Tá. Quando a gente assume, né, o condomínio, a gente faz um raio-x geral do condomínio. É importante que isso seja feito, né? Porque o síndico tem uma série de responsabilidades, né? E um dos pontos que vai garantir que ele possa mapear essas responsabilidades e fazer as entregas para o condomínio é ele entrar já fazendo um mapa das necessidades do condomínio. E como a gente está falando de manutenção, eu vou focar
só no tema manutenção, porque tem tantos outros, tem tantas outras coisas que o Senão a síndico gente tem. fica a noite inteira aqui, né? E é muito vasto, né? A gente vai entrar em plano diretor, em planejamento estratégico, e aqui não é o foco. O foco é a gente falar do planejamento de manutenção, né? Então, a gente já entra fazendo um relatório fotográfico para ter uma imagem, né? Um raio-x de como o condomínio está. E aí, com base, eu uso a matriz Gucci, eu falo muito sobre isso, né? Que aponta a gravidade, a urgência e a tendência das necessidades do condomínio, e eu uso muito isso para a manutenção. Então, colocando todas essas necessidades que vão sendo diagnosticadas, né, logo no início, a gente coloca nessa matriz e ela tem um cálculo específico, né, que é feito, pode dar um Google, tem tabelas prontas da matriz Gucci, que é só baixar, autoexplicativo de como funciona, e ali você vai conseguir mapear a criticidade, né? Porque a gente, para poder fazer uma gestão da manutenção, a gente tem que saber aquilo que é crítico e que, portanto, demanda uma atuação imediata, né? E aí você vai ter curto, médio e longo prazo que você vai atuar. Agora, claro, esse mapa sem recursos, tanto financeiros quanto de pessoas, ele só vai ficar engavetado, né? Então, é importante que o condomínio saiba, quando ele faz uma contratação de um gestor, de um síndico, ou quando ele elege o próprio síndico morador, ele tem, junto com essa eleição, após feito todo esse mapa, municiar o gestor de recursos de pessoas e de recursos financeiros. Senão, não tem como tirar do papel, né? E outra coisa que eu gosto muito de falar é do famoso caminho do rei, né? Que é onde alguns falam o caminho do Papa, outros falam o caminho do rei, eu falo que é o caminho do condômino. Aonde ele está passando todos os dias, tem que ter uma atenção especial e tem que cuidar, né? Para que seja agradável para suas visitas, para ele próprio quando chega em casa. Então, é esse olhar técnico, de responsabilidade de mapear tudo, né? E esse olhar também da importância do aconchego, né? De receber o seu condômino de forma aconchegante. É tão importante quanto os assuntos críticos. E aí eu não estou falando de embelezamento, eu estou falando de um conforto, né? Um conforto para receber aquele que banca, né? Financia toda aquela estrutura. O maior interessado, né? Que são os condôminos. Sim, são os acionistas, né? São os acionistas da empresa de condomínio. Exatamente. Ótimo, sensacional. E mais do que planejar, executar o calendário é um desafio, né? Como que você se organiza para não perder nenhuma data? Que é o mais importante, né? Cumprir o que foi planejado. É o que eu falei, né? Pode ser o melhor planejamento. Sem execução, ele não serve para nada, né? Às vezes, um planejamento não tão robusto, não todo, né, tecnológico e tudo, mas executado, ele tem mais valor do que um planejamento guardado, né? Planejamento e execução. Senão não faz sentido. Mas a forma, como eu disse, só tem como executar porque síndico não faz milagre. Ele precisa de recursos. Então, a primeira parte é estar com isso tudo mapeado e se ele não estiver na previsão orçamentária, você colocar isso na programação e apresentar aos moradores para aprovação, né? Porque aí você vai ter recursos financeiros e de pessoas. Tanto empresas terceirizadas, se for o caso, empresas especializadas, se for o caso, ou seu próprio time interno, né? Então, isso tem que ser mapeado. Feito tudo isso, aprovado e mapeado e aprovado, né? Porque esse é o caminho, aí você tem que controlar, né? Aí começa o planejamento propriamente dito dos cronogramas. A gente tem os processos e os projetos, né? Aquilo que é projeto é o que tem data para começar, data para terminar, porque ele é pontual, né? É uma reforma de uma quadra, é uma modernização de um elevador, é você poder fazer a programação
dos ativos do condomínio, né? Você ter todo o mapa do que tem de equipamento, do que tem de mobílias, né? Então, são projetos. E tem aquilo que é processo, que são as preventivas, né? São as corretivas, que são as vistorias diárias, as vistorias semanais, as vistorias mensais. Então, você tem que separar essas duas coisas, e eu separo isso muito bem com a equipe, né? Processo é contínuo, ele é revisitado semanalmente, mensalmente, nas reuniões com a equipe é dado os reportes, a gente tem os indicadores do que está performando, as ordens de serviço abertas. E os projetos são pontuais e também são acompanhados ou pela equipe interna ou pelas empresas que vão fazer a gestão. O acompanhamento, eu gosto muito de indicadores, né? Eu sou a louca dos indicadores. E eu gosto muito de gestão à vista. Então, eu uso nos meus condomínios, logo que eu chego, eu uso muito o Scrum e eu uso muito o painel mesmo, que é um quadro, uma lousa, que tem ali todos os dias e meses do ano. A gente coloca essa programação em loco para que o gerente, ou o zelador, ou a equipe tenha visibilidade, né? E eu faço o painel da gestão à vista também com o fluxo do andamento de todos os projetos. Essa visibilidade gera compromisso, né, Taula? Muito. E Total, outra, né? Tá ali na cara, não tem como dizer, não sabia, esqueci. E a gente faz o painel todo mês, né? O painel até para mandar para os moradores. E aí, como nesse painel vão as atualizações, eles sabem que eles estão sendo medidos também, né? A própria equipe. Então, é muito legal, porque quando você tem visibilidade da evolução, gera engajamento também. E eu uso muito isso. Mas eu uso o Power BI também para gerar os indicadores de evolução. Eu gosto muito de usar o Trello para me lembrar de cobrar a equipe das atividades. Mas pode ser usado o Outlook, pode ser usado a agenda do Google. Simples. Não vamos, né? Até um caderno, se funcionar, né, é a conta. Eu uso muito agendas. Cada condomínio tem ali o seu papel. E a gente anota tudo. Às vezes as pessoas brincam comigo, você não vai perder o meu papelzinho, né? Porque eu gosto de anotar. Em reunião de equipe a gente usa muito post-it, a gente coloca muita coisa assim. Eu tenho uma lousa, eu vou te mostrar, consigo mostrar aqui, posso? Claro, deve. Então, na prática, olha que legal, eu tenho uma lousa, aqui a gente estava numa reunião de equipe hoje. Olha só. E aí, a gente estava mapeando alguns assuntos do condomínio. Então, a gente vai colocando as ideias tem que colocar. Eu tô num condomínio, né, que eu não ia conseguir chegar, porque deu uma baita chuva. E aqui tem vou mostrar para você na prática, olha. Vou levar você lá para ver comigo. Pode ser? Porque às vezes as pessoas têm a gente falando muito e não acham que a gente faz. Exatamente. Né? Então a gente mostra isso aí. E eu nunca tive a oportunidade de fazer assim, ó. Aqui, ó. Olha o Scrum, tá vendo? Olha, galera. E aí a gente coloca aqui, ó, a fazer, fazendo, feito, e a equipe usa, olha aqui, ó. Olha só, galera, que fantástico. E eu vou te mostrar o painel que eu falei das agendas ali, dia a dia, mês a mês. Ó, na prática, é o que eu faço aqui nos condomínios. Muito legal. Um conteúdo real. Olha aqui, ó. Sim, vida real. Olha aqui, lá. Ó, fica no painel da equipe. Olha. Toda a programação de preventiva, de corretiva, de projetos, de assembleia, de reuniões de torre, de reuniões com o conselho. Vou voltar ali para deixar vocês quietinhos, não vou ficar andando. Mas, viu, é mais ou menos assim. Aí, claro, tem a tecnologia, né? Que ajuda muito. Mas na prática... Legal. Parabéns, adorei. Tem algum tópico que requer mais atenção? Ah, tem sim. Aquilo que garante que a edificação tem um funcionamento contínuo, né? Então, todos os equipamentos de incêndio, né? Tudo que é estrutura voltada para o incêndio, é muito importante esse olhar, essa vistoria, estar sempre em dia. Não é fácil em grandes empreendimentos ter o ABCB, né? Mas é algo que a gente persegue. Eu sou da seguinte opinião.
Não é o papel que a gente precisa, é realmente as coisas funcionando. Então, pode demorar um pouco mais de tempo ou menos tempo, mas faça da maneira certa, não dê um jeitinho, né? Então, isso demanda muita atenção. A parte de tudo que é equipamento, né, é muito importante. Então, uma preventiva nos elevadores, se for condomínio de torres, isso é muito importante. Fazer a vistoria diária em como estão as bombas que levam as águas para as torres. Então, o gerador, o nível do diesel, tudo isso é fundamental para que em qualquer contingência você saiba que está tudo funcionando. Não tem nada pior do que você não ter água ou você não conseguir chegar na casa, né? Então, essas coisas não são muito sensíveis ao condomínio. Então, são itens de muita relevância, né? Aqueles que garantem o bom uso da edificação. Esses são de extrema relevância, né? Perfeito, perfeito. Você tem alguma dica sobre como planejar orçamento, Taula? Sim, um pouco eu já falei aqui, né? Que é primeiro planejar, fazer diagnóstico, né? Para você ser bem assertivo, você tem que fazer um bom diagnóstico. Então, o segredo do bom planejamento orçamentário é a fase de diagnóstico, né? Então, você vai fazer toda uma análise daquilo que o condomínio vem gastando, daquilo que o condomínio tem de manutenção preventiva. E uma dica de ouro é pegar o manual que a construtora deixou, né, para o síndico, que tem todas as obrigações que o síndico tem que cumprir, e nesse manual você já mapear todas as preventivas, por exemplo. Isso é muito útil para o síndico saber tudo que ele tem que contratar de obrigatório. Se é um condomínio recém-implantado, mapear ali tudo que você tem que fazer dentro dos prazos para você não perder a garantia, né? Então, assim, projetar todos esses custos é muito importante, né? Olhar quanto de verba você tem em caixa, né? Fazer esse fluxo muito claro. E aí, se você faz um planejamento estratégico, um plano diretor, você consegue, a curto, médio prazo, entender quanto de verba você vai precisar. Outra coisa legal e importante de olhar é como você pode aplicar o dinheiro do condomínio, lá o fundo de reserva, para que ele traga rendimentos, né? Então, é isso, é a fase do diagnóstico, tratando-se de manutenção, é fazer um diagnóstico bem assertivo, trazer as médias dos gastos dos últimos períodos, fazer um projeto, projetar isso, porque a gente sabe que os equipamentos vão perdendo vida útil, né? Você tem vida preventiva, você aumenta a vida útil dos equipamentos. Então, é importante que você já mapeie, de acordo, por exemplo, com o manual do fabricante, o que você tem que fazer de tempos em tempos em cada equipamento. Isso também vai te ajudar a mapear as médias de gasto que você vai ter ao longo do período, né? E os gastos que são ordinários, aí como nós estamos falando de manutenção, eu acho que é isso que tem que ter esse olhar. Curto, médio, longo prazo, preditiva, preventiva, e aquilo que você já sabe que você vai ter que fazer de corretiva. Já ter essa análise. Ótimo. E aqui eu quero aproveitar, já que a gente falou em orçamento, né? E tu trouxe algo um pouco antes, que falaste ali de revitalização de elevadores, né? Ou de onde passa ali o caminho do rei, né? As coisas que estão mais... que às vezes precisam de fato de um investimento financeiro, e nem... Os teus condomínios talvez tenham uma condição um pouco diferente, mas aqui a gente está falando com síndicos do país inteiro. E aqui eu queria dizer, pessoal, que nem sempre o condomínio tem recurso para fazer o que precisa, e muitas vezes a curto prazo também fica difícil. Então aqui eu falo, né, vou fazer o meu merchan aqui agora do Condoconta, que é linha de financiamento para viabilizar o que o condomínio precisa. Então, nós não temos nenhum tipo de restrição. O condomínio quer fazer
sei lá, quer reformar a piscina, quer fazer uma cobertura na piscina, quer modernizar o espaço gourmet, não importa o que ele queira fazer. A gente tem recurso, nós emprestamos, nós temos financiamento para condomínios. Inclusive fazendo com que os condomínios acabem aumentando o valor dos imóveis, né? E eu gosto de falar, tem uma frase que eu uso muito no meu LinkedIn, que é: o principal cartão de visitas de um síndico, na minha opinião, é fazer com que o imóvel das pessoas valorize. E tudo isso que tu está falando aqui para a gente é extremamente importante, porque é estrutural, é fundamental. Tu quer ver coisa mais frustrante? A gente conversa com pessoas diariamente do Brasil inteiro. São pessoas que, cara, compraram, estão morando num condomínio, assumem de síndico, porque não tinham ideia do nível de problemas que tinha naquele condomínio. Então, ontem mesmo um síndico falou para mim: Simone, eu não posso morar num condomínio com tantos problemas. Se eu imaginasse, eu não tinha vindo morar aqui. Olha que interessante. E tudo isso impacta no valor do imóvel, que não adianta, o meu apartamento, a minha casa está linda por dentro se o condomínio está cheio de problemas. Né? Então, aqui fica esse ponto importante que é recurso financeiro mesmo, né? E você tocou, desculpa te interromper, mas você tocou num ponto de alta relevância, que aí não é manutenção, mas é a valorização patrimonial que vai além da manutenção, que aí a gente entra também nos itens de desejo. Né? Tem uma série de coisas que o condomínio tem vontade de fazer, que quer fazer para o seu condomínio ficar melhor. Eu tenho um condomínio que a gente fez pista de skate, era o sonho do condomínio ter, a gente conseguiu fazer. A gente tem condomínios que a gente tem estação de tratamento de esgoto. Então tem uma série de coisas que podem ser feitas, né? Água de reuso, que precisa de investimento. E aí, a gente não está falando só para condomínio gigante, porque sustentabilidade e um olhar, né, para todas as áreas, uma horta, às vezes, orgânica, várias coisas que a gente pode fazer que às vezes são simples, mas a gente precisa de verba. E é tudo uma questão de planejamento. Né? E aí, se você não tem condição para fazer, você hoje tem esses recursos que você pode apresentar em assembleia esse planejamento, o condomínio não precisa deixar de fazer e pode programar como vai ser estruturado isso, né, ao longo do tempo. Com certeza. Tu saberias dizer para a gente, assim, quais são os riscos da falta de manutenção? Alguma situação que tu já viveu em algum condomínio, Taula, para exemplificar? Vários riscos, né? O principal, eu acho que eu posso separar talvez aqui 5 grandes riscos que a gente tem, né? A redução da vida útil dos equipamentos, né? E, portanto, torna tudo mais caro ao longo, né, da evolução né, que o condomínio vai envelhecendo. Então, isso é um grande impacto, né? A qualidade de percepção do condomínio para venda, para uma questão de valorização patrimonial, envolve risco de segurança, tanto dos moradores quanto dos funcionários. Então, a falta de manutenção, ela atinge todos esses pontos, além de gerar uma maior demanda de trabalho para todos, né? Para o síndico, para a equipe, para os próprios moradores que vão pagar muito mais caro, né? E aumento de custo. Então, assim, vamos organizar aqui, porque eu fui falando tudo de uma vez, né? Então, a queda na qualidade da vivência, né, e do próprio frustração, né, aqueles transtornos todos. Patrimonial, né, essa desvalorização patrimonial, a redução da vida útil dos equipamentos, o risco da segurança, tanto dos moradores quanto dos funcionários, né, um aumento na demanda de trabalho para todos, e por último, o aumento de custos, né? Então, esses são os riscos que eu digo mais tangíveis, mas a gente pode ter outros, né? O síndico pode ser questionado, porque a responsabilidade é dele.
de conduzir e de apresentar essas necessidades para o condomínio. Claro. Tem os desdobramentos desses aí que tu citou, né, ainda. Com certeza. Sim, muito. Qual que é a responsabilidade do síndico no que diz respeito à manutenção predial? Bom, dentre inúmeras, né, responsabilidades das atribuições de um síndico, porque quem nunca baixou, eu fiz um mapa mental, tá lá no site do Síndico.net, é uma coisa muito legal, porque tem toda a responsabilidade de um síndico, e é muito bacana, lá dá para ver bem que ser síndico não é brincadeira, é coisa séria, né? Às vezes as pessoas acabam de chegar na gestão, às vezes um conselho novo, né, uma equipe nova, não tem noção de toda a atividade que nós, como síndicos, temos de atribuição e responsabilidades, né? Mas a responsabilidade da manutenção predial é prevista em lei. E essa responsabilidade é do síndico, é uma das suas principais. Porque no caso de falha, como a gente acabou de falar, além de todos os custos das manutenções corretivas, né, que a gente sabe que chega a custar 5 vezes mais do que a própria preventiva, tem a responsabilidade no caso de ocorrência de acidentes, né, de eventos indesejáveis, né, até às vezes aumento da insegurança, né? Porque a manutenção tem manutenção de cerca, manutenção de câmera, manutenção de elevador, tem uma série de coisas que o síndico tem responsabilidade. Então, ele tem essa responsabilidade civil, criminal, ambiental, previdenciária e por aí vai, né? E é muito importante que o síndico tenha esse olhar, né? Com certeza, com certeza. Como que o uso da tecnologia pode ajudar, Paula? Tu já falou de algumas ferramentas. Tem alguma coisa mais específica? Tem. Hoje existem algumas coisas que são desenvolvidas propriamente para você controlar a manutenção, né? Alguns sistemas que são desenvolvidos para você controlar a manutenção, né? A tecnologia ajuda muito, porque, por exemplo, quando o morador ele pode abrir uma ordem de serviço, ele pode indicar para a gente alguma lâmpada queimada, torneira com registro, várias coisas, né? Pintura danificada, coisas que ele, com o olhar de condômino, quer participar. E aí você tendo tecnologia, e hoje tem tecnologias até que já apontam a criticidade quando o próprio morador abre a ocorrência, é muito importante, vem ajudar demais o síndico a fazer o acompanhamento de todas essas evoluções e de fazer o controle também das atividades que estão sendo executadas pela equipe e dar visibilidade disso. Então, ajuda bastante. Fora as tecnologias de IoT, né? Que elas mesmas fazem a abertura de chamado, elas mesmas fazem o controle do equipamento. Eu sou apaixonada por IoT. O elevador com IoT para o síndico é uma beleza, porque o próprio elevador abre o chamado, né? Então... Nossa, aí é tudo de bom, né? E qual que é a importância de contar com empresas qualificadas para auxiliar em todo esse processo? Tem um hall de empresas de tua confiança, fornecedores, como que tu trabalha? Então, é claro que à medida que a gente vai tendo muito tempo nessa vida condominial, você vai conhecendo muitas empresas, né? E o trabalhar com uma, com outra, às vezes você fala, nossa, a qualidade realmente boa. Mas eu sempre abro as RFPs, né? Eu sempre abro as cotações e chamo diversas empresas, uso o mercado, tem sites, né, que a gente pode fazer a solicitação de orçamentos, às vezes o próprio site da administradora também tem, até para dar lisura para o processo. Mas a gente tem um crivo para contratação, né? Passa sempre, nos nossos casos, dependendo do tipo de contratação, a gente passa pela auditoria, passa pelo jurídico, faz um bom contrato, né? Checa a saúde financeira da empresa, checa como está a questão de ações
acerca da empresa, pede o seguro quando é alguma obra. Então a gente toma bastante cuidado, né? Ver se essa empresa, como essa empresa conduz o trabalho com a equipe, tem esse sentido. Mas eu não tenho empresas, essas daqui fazem parte do meu catálogo de recomendação. Não. Mas quando você está muito tempo no mercado, você conhece muita empresa. Então, você se depara com muitas empresas que a gente já trabalhou ao longo aí da jornada de síndicos. Aqui tu acabou respondendo já o que eu ia te perguntar, que era sobre esses cuidados e esses critérios aí para contratar essas empresas, né? Realmente ver quem elas são, né? Lisura, cuidado e tudo isso. E Entendi. contar, sabe, com o auxílio das pessoas que também foram contratadas para te ajudar nisso. Então, o jurídico é muito importante nessas análises, né? Ou a própria administradora pode te ajudar muito. Às vezes ela já trabalhou com uma dessas empresas, ou algum condomínio que ela trabalhou sabe que deu alguma dificuldade. Então, usar todos os players que você tem, né, que tem essa vivência condominial, também evita que você cometa muitos erros ao longo do caminho, né? Sem dúvida, sem dúvida. Falando um pouco sobre documentação, né, do prédio como um todo, qual que é a importância da documentação estar atualizada em caso de mudanças, de reformas? Aí a gente tem a documentação da edificação, né, como um todo, que aí a gente tem a PCB, tem as questões de NRs obrigatórias, tem toda a parte de equipamento mesmo, que você tem que ter o controle, o registro, o EPI para os funcionários. Então, tem uma série de controles que o condomínio tem que atentar e essa documentação tem que estar em dia, né, para evitar ações trabalhistas, né, para evitar acidentes, a gente fala, né, os laudos da edificação para evitar uma queda de raio e queimar pertences, né, da edificação e você ser responsabilizado. Então, tem uma vasta documentação que o síndico tem que ter em dia, né? Certificados, limpeza de caixa d'água, recarga de extintor, dedetização, tem muita coisa que o síndico tem que ter por obrigação em dia. Agora, a documentação da unidade, o síndico também tem responsabilidade de fiscalizar, né? Então, lembrar que quando um condômino vai fazer uma obra, ele precisa comunicar ao síndico, para que o síndico tome ciência de que tipo de obra vai ser executada. Existe ali um rol de obras que ele precisa apresentar a RIT ou a RT do arquiteto, do engenheiro que vai acompanhar a obra, para garantir a segurança de todos os demais condôminos. E tem que ter vistoria, não adianta só entregar a documentação ali, né? O síndico também tem que tomar esse cuidado de ou o zelador, ou o gerente predial, ou alguém que o faça, que tenha sido contratado para isso, faça essas fiscalizações. É obrigatório e necessário esse acompanhamento para garantir a segurança dos demais e do próprio síndico, né? Que também tem uma responsabilidade com relação a essa fiscalização. Com certeza. Paula, tô de cara com quanta coisa o síndico tem que se preocupar, né? A gente conversa com muitos síndicos, claro, não vai nesse detalhe todo, né? Fica só mais na questão de prestação de contas, de finanças, e tem muito síndico que pensa que é só isso. Mas só pagar conta. Não é. É bem isso que você falou. Gestão condominial, a cada dia, né, na evolução do tempo, tem ficado mais difícil. Então, o síndico precisa se capacitar, sendo ele morador, sendo ele profissional, ele precisa se capacitar, porque ele tem uma série de responsabilidades e ele responde. Então, ele precisa se capacitar. E assim, a gente só está falando de manutenção. Você imagina todo o resto. Nossa, é só baixar lá, eu brinco, né? É só baixar ali o mapa mental e antes de você decidir ser síndico, levantar a mão numa assembleia e dizer eu me habilito, baixa lá o meu mapa mental e pensa.
Pensa se você quer, fora toda a questão política, porque se a gente ainda fosse tratado como realmente um CEO, né, um presidente da empresa, você ainda teria até mais autonomia. Mas nós não chegamos nesse ponto ainda, eu espero que a gente chegue, eu espero de verdade que o mindset das pessoas evolua para isso, porque se a gente for parar para pensar, o síndico, ele cuida do bem, depois, claro, da família, das questões da saúde, a própria vida, do bem mais precioso, que é a sua moradia. Então, ele precisa ter respeito, ele precisa ter valorização, ele precisa desse olhar de, olha, se eu contratei alguém e eu fiz uma seleção para contratar, e essa pessoa tem capacitação, e ela, né, tem experiência, ela tem seguro, ela tem uma série de coisas que vem com ela, eu preciso deixá-la trabalhar, né? Sim. E às vezes essa questão meio política acaba atrapalhando o desenvolvimento saudável do condomínio. Que é aquilo que eu falo, sem recurso de pessoas, de finanças, né, recursos financeiros, e da própria gestão, que é o síndico mestre vai fazer, não tem como apresentar os resultados que os condôminos tanto querem para sua casa. E boa parte, né, o síndico tem que ser planejador, o síndico tem que ter essa visão, mas boa parte, ele depende, né, do condômino para poder executar, porque se o condômino disser não, mesmo o síndico sabendo, mesmo o síndico tendo todo o know-how, ele não vai fazer, não tem como fazer, né? Então é um olhar importante. E baita desafio, né? Mas é uma delícia. Parabéns, com certeza. Para quem gosta de desafio, é um prato cheio, né? A gente queria agora te pedir carinhosamente para deixar uma mensagem sobre esse assunto, né, tão pertinente, tão importante aí para esse nosso meio. Eu vou passar alguns pontinhos aqui indispensáveis com relação à manutenção do tempo. Então tá, olha, primeiro, né, você síndico, faça com paixão, faça com amor, se capacite, mas não perca de vista o seu valor, né, os seus princípios éticos e morais. Não vale a pena, e esse é um mercado muito carente desses valores, não vale a pena a gente ter qualquer tipo de facilidade. Na vida, a gente tem que ter retidão, né? A gente pode não ter capacitação para tudo, e é para isso que a gente evolui, para isso que a gente estuda, mas caráter, ética, são valores que são inegociáveis, né? Então, eu quero deixar esse recado. Quando a gente está falando de manutenção, às vezes vem facilidades. E síndico já é muito marginalizado, né? Então, eu quero convidar a todos que estão assistindo a gente, que vão assistir essa live depois, que façam essa avaliação e que engrandeçam o nosso mercado. Tão lindo, tão importante, de tanta relevância, o síndico é chamado a levar boa vida. O síndico é chamado a levar valorização patrimonial. Então, não diminua o seu valor e não permita que ninguém faça, né? Porque isso é algo que a gente tem de influenciar. A gente influencia vidas, a gente está no dia a dia de famílias, a gente lida com questões familiares, com questões muito íntimas, às vezes, das unidades. Então, não negocie por política nenhuma. Eu quero muito que tenha um movimento mesmo nesse mercado, de a gente ser respeitado como empresários, né? Como CEO daquele condomínio, porque aí a política começa embora. Então, o compliance é muito importante, né? É muito importante. Valorizem esses tópicos. Vamos elevar a gestão condominial. Vamos entrar nesse foguete e não permitir que volte mais. Não vamos baratear o nosso custo, né? Vamos valorizar, tanto em termos de finanças, né, financeiro, como em termos éticos e morais. Então, eu queria deixar essa mensagem e queria passar aqui, né? Estabelecer e implantar a gestão de manutenção e serviços é uma responsabilidade do síndico fazer isso de maneira periódica. Então, faça. Manter a documentação, como a gente falou aqui, e os registros da edificação, das obras, é uma obrigação do síndico. Então, faça. Né? Planejar todo esse cronograma que a gente falou aqui anual, e por que não 2, 3, 4, até 5 anos quando a gente fala de plano diretor, faça, planeje, gere valor para o seu trabalho.
né? Mostra a importância de manter você nessa gestão, né? E realizar todas as inspeções preventivas, os programas de manutenção, elaborar uma boa previsão orçamentária, como a gente falou aqui, né? Supervisionar sempre os serviços que estão sendo executados, porque, como a gente disse, mais do que planejar, executar é o caminho certo, né? Ter orçamentos sérios, né? Ter sempre orçamentos sérios, mandar já lá o código de ética, o anticorrupção, para a empresa que vai participar assinar, e você não correr risco. Pede para a equipe que está te assessorando assinar também, a administradora assinar, o jurídico assinar, o conselho assinar. Nunca é demais, né? Nunca é demais. E isso vai elevando o nível da gestão. Eu sou, às vezes, muito criticada por sonhar com esse mercado diferenciado, mas eu não consigo fazer diferente. E se não for para a gente evoluir para isso, eu não sirvo para seguir na sindicatura. E eu quero muito, muito, de coração, que todos os síndicos de alta relevância, todos os escritórios de advocacias, a administradora, vocês que têm um peso enorme, caminhem para isso, né? E cada vez a gente tenha mais valorização para o nosso mercado, para o nosso trabalho e principalmente para os nossos clientes, que são os condôminos. Era isso. Espero ter colaborado, contribuído. Mais uma vez, contem sempre comigo. Eu amo esse mercado e eu amo poder levar, né, essa mudança de mindset, de mentalidade que o nosso mercado precisa e que nós estamos no momento de fazer. Então é isso. Me alonguei, né? Que linda! Coisa boa ver essa paixão toda, junto com conhecimento, com técnica, com vontade. Chega a me arrepiar. Coisa linda. Aqui tem alunos teus nos acompanhando, tá? A Tárcia, tá? Tem amigos, né? A Tárcia é apaixonada por pessoal. Nossa, uma galera incrível aqui. A Meire, a Karine, o Josué, o Vanilton, Rodrigo, a Michelle. Oi, Mi! Tem uma galera aqui incrível acompanhando a gente. Infelizmente, a gente tem que encerrar, né? Eu ficaria aqui horas conversando contigo e aprendendo contigo. Quero te agradecer imensamente, Taula. Tomara que a gente possa voltar a conversar, falar de outros assuntos. E quero te desejar muito, muito sucesso, muita saúde, muita prosperidade, que realmente nós juntos possamos aí melhorar cada vez mais esse mercado. Sim, é o meu grande projeto de vida, é que realmente, claro, né, a gente precise ter sempre esse olhar e que não tenha medo de falar, né, dessa evolução. Exato. Então, estou vendo um monte de gente aqui querida, a Pamela, a Fúvio, o pessoal da GBB, a Elizabeth, ó, beijo. E Condoconta, obrigada, né, pela alta relevância que vocês trazem para o mercado condominial. Contem sempre comigo, né? É um privilégio ter podido fazer parte. E eu tenho falado mesmo porque quero ver esse mercado sendo cada vez mais para cima. É isso. Vamos juntos. Muito obrigada ao público, vocês todos que estiveram com a gente vai encerrando por aqui. E antes disso, quero convidar quem ainda não conhece o Condoconta, passa no nosso site, faz uma simulação de economia, dá uma olhada nos produtos, no nosso portfólio e não deixe de abrir uma conta com a gente. Baixa o aplicativo, experimenta para ver como é simples. E qualquer dificuldade, nós estamos à disposição. Boa noite a todos e até uma próxima. Tchau, tchau.